Por que Jesus falou sobre essa terra? Porque é o seguinte, Jesus disse que essa terra, quando foi semeado a semente, porque aquela terra tinha muita pedra, muito pedregulho, aquela semente não frutificou. Por causa das pedras. Presta atenção. Se você não prestar atenção, não ficar em espírito, prestar atenção na palavra, muitas vezes até no louvor, você não vai entender o que Deus quer falar com você. Deus fala através de tudo. Deus fala através da natureza. Deus fala através de uma criança. Deus fala através de uma pessoa que muitas vezes você está passando na rua. Deus usa para falar com você. Só que muitas vezes pelo passarinho, pelo animal. Só que nós somos tão ignorantes que nós não prestamos atenção. Isso que Jesus estava falando naquela parábola. Aquela semente foi colocada sobre uma terra que estava cheia de pedras. E outra foi colocada numa terra cheia de espinhos. Os espinhos sufocaram. E aquela palavra não deu fruto. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor é a semente. Para ela poder dar fruto no seu coração, para poder você ser regenerado, para poder você nascer de novo, você tem que ouvir a palavra. Espírito, senão você não vai entender nada. Por isso que tem muitos dentro de templo enganados. Muitos enganados. Sabe por quê? Porque não ouve, o diabo não deixa, fica lá, igual Isaías no capítulo 5 fala, os espíritos de Chileia ficam no ouvido. A pessoa olha para um lado, olha para o outro, mexe no celular, faz uma coisa, faz outra, não dá fruto. Por isso que a palavra, para dar fruto, você tem que estar em espírito. Para agradar a Deus, tem que estar em espírito. Aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Não podem. Se você não estiver em espírito, você nunca você vai prestar atenção. Nunca você vai, muitas vezes vai passar batido uma coisa que você precisava muito ouvir, você não, por causa da sua falta de atenção, não dá fruto. Por isso que muitos passam 30, 20, 40, 50 anos, depois que vão entender, nossa, mas por que eu... Sabe por quê? Porque nunca você esteve atento às coisas do Senhor. Fique atento. Verdade, meu Fique filho. igual Elias. Elias ficava, mas será que o Senhor está aqui no vento? Não, o Senhor não está. Não, o Senhor não está. Fique atento, amém? Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Glória o Criador, fala Rei dos Reis. Evangelho de João. Dez. Muito forte. Todo mundo achou? Vamos ficar atentos, em espírito, para entender o que Jesus está falando aqui. Senão nós vamos sair daqui sem entender nada. Amém? Todo mundo achou? João 10. Vamos ler? Na verdade, vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Você entendeu? Vamos, o princípio. Você entendeu aqui o que Jesus falou? Aquele que não entra pela porta das ovelhas é o quê? Ladrão, salteador. Mais na frente nós vamos ver quem é a porta. Vamos lá? Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, chama pelo seu nome e as traz para... Você sabe quem é esse porteiro? Espírito Santo. Este é o porteiro. É ele que é o porteiro. Vamos ler o versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas porque conhece a sua, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse, versículo 6, Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia.
Tornou, pois, a Jesus a dizer: em verdade, vos digo, eu sou o quê? A porta das ovelhas. Todos quando vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não ouviram sua voz. Versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará. Versículo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida com... Eu sou o bom pastor. Ouça bem, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas, mas o mercenário que não é pastor viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e as dispersa, as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, e a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um só pastor. Amém? Você entendeu desde o princípio, né? Aquele que não entra pela porta das ovelhas não é pastor. Nós entendemos o que é a porta, não é? A porta é Cristo. Todo pastor, todo aquele que se diz pastor, porque pastor, você não vai compreender o que é um pastor. Pastor não é título que estão dando por aí. Pastor são dons. Você não enxerga dons. Você não consegue, a não ser que você tenha um dom espiritual de discernimento de espírito. Porque lá em Efésios 4:11, lá está escrito, Jesus, subiu aos céus e deu dons aos homens. Uns eram evangelistas, outros a presbítero, outros a pastores. Ou Jesus deu cargo? Não, Jesus deu dons. Você não enxerga. Sabe como que você vai enxergar os dons? Pelo fruto. Você vai saber se ele entrou pela porta. Se ele seguir a risca o que Jesus pregou, o que Paulo pregou. Se o pastor, se aquele que se titula pastor, ele não seguir a base bíblica de Paulo, Pedro, João, Tiago e Jesus, ele nunca foi pastor. Nunca foi pastor. Se ele te cobrar dízimo, ele nunca foi pastor. Se ele te cobrar oferta, dizer que é necessário ser pastor, ele nunca foi pastor. Nunca. Se ele te colocar, dizer que você tem que frequentar o templo, ele nunca foi pastor. Nunca entrou pela porta. Porque nós acabamos de ler, o porteiro abre a porta, o porteiro, Espírito Santo, leva as ovelhas para fora e elas, não, ele tranca ela. Não, ele abre a porteira e elas vão para fora. Sabe por que tem gente escravo hoje? Por falta de conhecimento. Glória a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas de quê? Do engano, do pecado. Quantas pessoas dizem, eu conheço a verdade e está escrava dentro de um tempo? O próprio Criador, vamos ler Ezequiel. É você não, Ezequiel. Não, você agora não, Ezequiel. Você já apareceu demais por hoje. $34, irmão? É, este mesmo. Glória a Deus. Por que Jesus pregou aquilo? Por causa desta profecia aqui, ó. Por isso que ele pregou isto. Porque o Senhor estava contra os pastores de Israel. Verdade, Senhor. Acharam? Ezequiel capítulo 34.
Todo mundo achou? Todo mundo achou? Vamos ler? Versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor, Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas. Comei as gorduras e vestida lãs. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes. A doente não curaste. A quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer. E a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor. Tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. O que foi que Jesus disse? Que o lobo, o mercenário, que não é pastor, ele faz o quê? Ele vê as ovelhas, o lobo se aproximando das ovelhas, o que é que ele faz? Foge. As minhas ovelhas, versículo 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes, por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues a rapinas, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto, e a todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procurarão as minhas ovelhas. E os pastores apacentam a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Porquanto, versículo 9, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Não lhes servarão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, versículo 11, eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrar-lhe-eis de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Tirar-lhe-ei dos povos, e as congregarei dos países, e trarei a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e todas as habitações da terra. E em bons pastos apacentarei, e nos altos montes será o seu aprisco, e ali se deitarão no bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Aleluia, Senhor. Este é o verdadeiro pastor, que o profeta Davi falou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. É verdade. E ele me faz andar por vales verdejantes. Esse é o bom pastor. Então essa profecia, ela se cumpriu. Só que as pessoas não percebem. Até hoje parece que ela está valendo ainda. O pastor veio, o supremo pastor veio, e as pessoas estão procurando pastor humano. Não querem ser apacentadas por ele, não querem ser apacentadas pelo Espírito Santo, o porteiro, o Espírito, aquele que abre a porta, e elas vão atrás do pastor. Por isso que Jesus disse no Evangelho de João 6,44, ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Você entendeu? O Espírito Santo, você só vai até ele se o Espírito Santo te levar. As pessoas acham que elas escolhem. Ah, eu escolhi. Não, meu amado. Você não tem escolha. Eu não tenho escolha. Pode tira essa coisa da mente, esse negócio de livre-arbítrio. Meu amigo, Deus te deu uma escolha, mas Ele não te deu um livre-arbítrio. Mais cedo ou mais tarde, Ele vai te trazer de volta. Eu quero que você entenda algo. Existe algo chamado
Sabe como? Predestinação. Sabe o que é predestinação? Deus predestinou. Deus não destinou. Você foi predestinado. No momento certo, Deus vai te trazer. Ele vai te buscar. No momento certo, Ele vai te atrair. No momento certo, Ele vai usar qualquer bem, mas Ele vai te trazer de volta. Não é você que escolhe Ele. Não foi eu que escolhi. Ele olhou para os 12 e disse: não foi eu que vos escolhi, número de 12? Mas não tinha 70 lá? Glória a Deus. Aleluia. Ele, não tire isso da tua mente. Não é você que escolhe, é Ele que te escolhe. Paulo, como é que Paulo sabia que Deus tinha escolhido ele? Me explica. Você tem a explicação para mim? Gálatas 1,15. Vamos ler. Por que Paulo sabia? Me explica isso aqui. Se você é tão inteligente, me explica. Gálatas 1,15. Foi Paulo que escolheu? Vamos lá ver se foi Paulo que escolheu o Senhor? Abriram as escrituras? Gálatas 1,15. Glória a Deus. Aleluia. Acho que na Bíblia de vocês vai estar escrito assim: eu escolhi o Senhor. Tá? Está escrito como? Todo mundo achou? Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua... E aí? Graça. Quem revelou para Paulo? O porteiro. O Espírito Santo revelou para Paulo. Olha, Paulo, antes de tu nascer, Paulo, antes de tu estar no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha te escolhido. Assim como ele falou para Jeremias no capítulo 1, verso 4 em diante. Assim como ele falou para Davi no Salmo 139, verso 13. Antes. Efésios capítulo 1. Efésios do lado de Gálatas. Todo mundo achou? Efésios capítulo 1, verso 4. Como também nos elegeu Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, repreensíveis diante dele em amor. E Ele nos, para filhos da adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito e a sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Aqui é de Jesus que ele está falando. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que pusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo isto também: fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo a sua vontade. Você apenas está cumprindo a vontade de Deus. O homem jamais, nós teremos a presciência de dizer eu escolhi Deus, não. Ele que nos escolheu. Por isso que Jesus diz: muitos são chamados, mas são poucos. Você vai passar pela escola. Ele diz os pentecostais, pela escola de Jeová. Você vai passar por ela. Aí ele vai te peneirar e vai te conduzir ao teu lugar. Você vai voltar ao teu lugar. Você vai herdar. Zacarias, no capítulo 12, 13, diz que nós, os salvos, os restantes, eles completarão a terça parte. Que terça parte é essa? Daqueles rebeldes que foram lançados por terra. Até que se complete a terça parte.
os predestinados, eles serão avisados pelo Senhor. Não fica pensando, eu escolhi o Senhor, não, você não foi você. Ele que te escolheu. Ele só fez a ocasião certa para te laçar. Não fica achando, eu escolhi o Senhor, foi a minha vontade. Foi não, meu amado. A vontade é dele. É por ele e para ele são todas as coisas. E ele, por meio do seu Filho, ele nos adotou. Nós somos adotados. Fomos adotados por meio do seu Filho. Porque nós, a presciência, a predestinação começou lá do Éden. Só que isso não é pregado nos templos. Não pode se pregar. Não pode. É uma palavra que tem que ser coberta e coberta. Porque eles não podem falar isso para você. Não vai pregar nunca. Predestinação começou lá do Éden. Quando Deus criou duas raças. Quando Deus criou duas sementes. A predestinação nossa, gentil, começou lá em Isaías 10. Lá em Isaías 65. Lá em Oséias capítulo 2. Porque nós somos gentios. E o Senhor predestinou. Você acha que o povo judeu tinha escolha? Não tinha. Eles não tinham escolha. Foi predestinado. Nós fomos predestinados a herdar a herança, segundo a graça que foi concedida a Abraão. Paulo fala isso lá em Gálatas capítulo 3. Através do sangue do seu Filho, ele nos adotou. Evangelho de João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, todo mundo achou? Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos aos que creem no seu, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de... Então, ele, por meio do sangue dele, por meio dele, nós voltamos a nos tornar filhos dele. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Aleluia, Deus da glória. Romanos capítulo 8. Todo mundo achou? Todo mundo achou? Versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou antes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Estes é o gentio. Fomos chamados por meio de Cristo, justificados por Ele. Por isso que o verdadeiro cristão, justificado por Cristo, quando ele é chamado, ele se torna salvo. E ele... Você vai ver poucas vezes um cristão autêntico voltar de volta. Porque a semente que está nele é a semente de Cristo. A semente que foi implantada nele é esta palavra. Esta palavra, a Epístola de João diz que a semente dele, que foi colocada nos santificados, ela gera neles fruto de salvação. Então, quando você é chamado por Cristo, você é justificado por Ele. Por isso que ele diz lá em Micaias, no capítulo 7, verso 19 em diante: das tuas iniquidades
lançarei no mar do esquecimento, e delas não me lembrarei mais. Aleluia. Muitos acrescentam dores para si mesmo. Muitos tropeçam por falta de examinar a Escritura. Os verdadeiros, aqueles que vão ser salvos, que foram escolhidos, eles não vão se afastar do caminho. Muitos vão tropeçar, mas vão retornar de novo. Porque o nosso espírito, Paulo diz que o nosso espírito confessa com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. O verdadeiro filho sabe que ele é filho de Deus. A pessoa que ela não souber, que o Espírito Santo nunca falou para ela que ela é filho de Deus, ela precisa descer a olaria de Deus. Porque o Espírito fala que ela é filha de Deus. O nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos dele. Porque o Espírito que está dentro de você, ele testifica. Mesmo que muitas vezes você estava lá no mundo, mas o Espírito Santo sempre te incomodava, falava, você não é daqui. Você não é dessa terra. Sabe que isso nunca aconteceu com você? Nunca sentiu no teu coração que você é estranho, você é estrangeiro? Você nunca passou por isso? No mundo, fala esse sentimento, chama, sabe como? Déjà vu. Não é déjà vu. É porque você, o verdadeiro filho de Deus, ele sabe que ele é estrangeiro aqui. Ele não se sente bem aqui na terra. Ele sabe que ele tem uma pátria preparada. Timóteo, 2 Timóteo. Todo mundo achou? 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo. Glória a Deus, aleluia. Todo mundo achou? Nós temos que esperar uns pelos outros, pelo alimento, né? Esse aqui é o alimento verdadeiro, que mata a nossa sede e a nossa alma. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus. Antes de quê? Antes de quê? Da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Tiago. Tiago. Glória a Deus. Tiaguinho. Glória ao Deus eterno. A Ele é glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Todo mundo achou? Aqui na minha lugar. Todo mundo achou? Vamos beber. Oi, 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 oi. Agora só sobre a de inferno. Ele tá de pé. Só Jesus também, viu? Mas Deus seja louvado. Pior que na outra semana estava era pior. Eu não conseguia nem falar. Mas Deus é maravilhoso. Qual o capítulo, velho? Tiago capítulo 3. Glória ao Salvador Jesus Cristo. Glória e Rei da Glória.
A Ele a glória, a Ele o louvor. Oh, Deus. Aleluia. Em Tiago, capítulo 3, verso 14 em diante. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação. Toda a obra é perversa, mas a sabedoria que vem do alto, primeiramente é pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. A sabedoria. Até a sabedoria, até os frutos não são nós, não é nós que adquirem, vem do alto. Nada, irmão, o homem pode se gloriar, tudo vem de Deus, para Deus. O homem hoje é igual os Neus fala, existe um povo que diz que guarda o 7º dia, né? Parece que eles estavam lá construindo junto com Deus. Irmão, o homem não tem participação, irmão, na obra. A obra é totalmente de Deus. Nós só entra nela. Até os frutos, tudo é de Deus, tudo é para a vontade de Deus, tudo foi Ele. Ele que predestinou. Isaías capítulo 46, verso 10, ele fala que Ele criou o mal e o bem. E a justiça dele vai se cumprir. Ele fala, eis que eu anuncio o fim antes mesmo de eu ter criado o mundo. Ele anuncia o fim. Predestinou, meu amado. É isso que as pessoas não sabem. Deus, nós estamos vivendo. Vamos falar entre nós uma novela, a qual Deus sabe o final dela. Ele sabe. Então Jesus disse assim, ó, vocês não precisam pedir isso, porque meu Pai sabe antes de vocês. Como assim? Ele sabe, porque Ele, o tempo dele é diferente do nosso. Ele sabe, Ele está muito à frente do nosso tempo. É por isso que Ele predestinou e Ele deixou os seus escolhidos. Moço, bom, nós temos que entender o seguinte. Existe 2 sementes aqui na terra. Semente de Deus, do diabo. Aqui é do diabo, aqui é de Deus. Esta daqui vai tentar corromper esta. É isso que tem. É isso que foi criado. Agora, o diabo e a religião não quer que você entenda isso. Quer que você ache que todo mundo serve a Deus. Todo mundo. Fala do nome de Deus, é filho de Deus. Só que eles não querem entender. Porque o diabo, ele é uma serpente astuta, sagaz. Ele entra no meio e você nem percebe. Porque o desejo dele é corromper a semente de Deus. A semente verdadeira. Você, eu...